Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula agora, ainda sobre arquivos, mas hoje nós vamos começar a estudar arquivos binários. Primeiro, a gente vai ver uma rápida introdução para a gente tentar entender qual a diferença de arquivos binários para arquivos texto que a gente estava fazendo e quando a gente deve utilizar cada um. Vamos começar aqui criando um novo arquivo, né? Como de costume, e vamos chamar esse aqui de arquivo 3, a nossa terceira aula de arquivos. Ou a gente pode chamar de arquivos binários agora, né? Vou chamar aqui de arquivos binários. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que ver. A gente vai usar um código bem parecido com esse daqui, então não vai mudar muita coisa. A gente vai receber um arquivo aqui na linha de comando. Vamos validar se o arquivo foi informado. Vamos ver se o arquivo foi possível abrir. A primeira coisa que a gente vai mudar nesse código aqui que a gente fez na aula passada é esse parâmetrozinho aqui. Vamos abrir nossa tabelinha aqui, que a gente já viu também em outras aulas. A gente vai agora precisar de parâmetros para arquivos binários, né? Se a gente ver aqui tem, geralmente isso que termina em B, né? RB, abre um arquivo binário para leitura, cria um arquivo binário para escrita, WB, AB, enfim. Nessa aula nós vamos começar usando um que escreva no arquivo binário, a gente vai usar esse aqui, AB, acrescenta dados, arquivos binários, acrescenta dados binários no fim do arquivo, como no modo anterior, só que no arquivo binário. Ou seja, ele é a mesma coisa que o A, que a gente já viu também, só que para arquivo binário. Então, a gente vai começar utilizando esse cara aí, lembrando que ele é só para escrita, né? Ele não é para leitura. Então, vamos só trocar esse A por um B aqui, ok? Essa validação aqui é a mesma, né? Vamos ver se foi possível abrir o arquivo, se não, remove, e aí a partir daqui a gente vai começar a escrever um código um pouco diferente para funcionar com arquivos binários. Bom, primeiro, o que a gente armazena no arquivo binário? Com arquivos binários a gente consegue armazenar valores de variáveis. Então, nos arquivos de texto a gente só conseguia armazenar textos. Então, a gente só recebia isso como texto também. Então, tudo que a gente armazenava, por mais que a gente conseguisse armazenar números, né, mas eles iam se armazenar no arquivo como textos e na hora que a gente fosse ler, né, com o fgets ou alguma outra função de leitura, a gente receber isso como texto também, né? Então a gente fica muito difícil organizar esses dados porque sempre estão como textos. Em arquivos binários não. A gente consegue armazenar os arquivos binários como se fossem realmente variáveis. Da mesma forma que a gente trabalha com as variáveis, a gente consegue armazenar os arquivos binários lá dentro e ler lá dentro. Então, vamos começar com um exemplo simples. Então a gente vai começar primeiro só com uma variável int, por exemplo. Então vamos botar aqui número. É, E aí, vamos ler esse número aqui com scanf, porcento %d, e comercial, número. E aí, agora a gente vai armazenar esse número num arquivo. Bom, se a gente estivesse fazendo da forma anterior, que a gente fazia com textos, a gente ia armazenar lá como um arquivo, no arquivo txt, como a gente fez, por exemplo, nesse arquivo aqui, que a gente armazenou vários textos. No arquivo binário, ele fica de uma forma um pouco diferente. Então, a gente usa uma função diferente. A função que nós vamos utilizar para escrever no arquivo binário é o fwrite. O airFrite é uma função bem simples também de se utilizar. A primeira coisa que a gente vai botar é a posição de memória, ou seja, o primeiro parâmetro dele é um ponteiro, a gente vai botar a posição de memória do elemento que nós estamos querendo armazenar no arquivo. Então, o elemento que a gente quer armazenar no arquivo é o num, só que a gente tem que mandar a posição de memória dele. Então, a gente bota aqui um comercial. Em segundo lugar, é o tamanho do elemento da memória, né? O tamanho em bits que ele ocupa. Como ele é um int, então a gente pode usar aqui um size of int. Esse terceiro parâmetro, no começo assim, ele pode ser um pouco esquisito, depois vai fazer mais sentido para a gente, que é a quantidade de elementos que a gente quer guardar. Como a gente está aqui numa variável simples, né, um num, se a gente estivesse usando, por exemplo, um vetor, seria diferente, mas como uma variável simples, a gente só quer mais dar um número, então a gente vai botar aqui um, e por fim o arquivo que nós vamos armazenar esses elementos. A função fwrite, ela retorna um parâmetro para a gente também, que é a quantidade de elementos que ele conseguiu inserir. Nesse nosso exemplo aqui vai ser um, né? A gente tentou inserir um elemento, ele vai conseguir inserir um elemento, mas vamos utilizar ele aqui, ó, qtd recebe o fwrite e vamos imprimir aqui porcento %d, vamos usar um barrinho aqui também, elementos inseridos. Só falando quantos elementos foram inseridos no arquivo. Inseridos no arquivo. Pronto. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro passo, compilar, né?
Esse aqui é o arquivo. Arquivos binários, né? Arquivos binários. Arquivos binários. Beleza. Compilamos. Agora vamos dar aqui um arquivos binários. Lembrando que a gente tem que passar o nome do arquivo, senão ele vai acusar que informa o nome do arquivo. Então vamos informar o nome do arquivo aqui, que vai ser arquivo binário. Só arquivo binário, vou deixar. Vamos lá. Criei. Agora ele está. Criou aqui, ó, arquivo binário. Ele está esperando eu informar algum número. Vou informar aqui o número 9. Beleza? E aí fala aqui, ó, um elemento inserido no arquivo. Beleza? E tá aqui o nosso arquivo. Se a gente tentar abrir esse arquivo, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó, que tá dizendo que a gente não pode ver o que está nesse arquivo porque ele não é suportado, é um arquivo binário, não é um arquivo de texto. Então, mas aí a gente pode pensar, foi porque eu não botei a extensão .txt, né? Não, isso não faz nenhuma diferença, é porque eu realmente criei um arquivo binário e armazenei ele como arquivo binário. Então, mesmo que eu botasse arquivo binário.txt, ele ia criar um novo arquivo aqui, arquivo binário.txt, vou armazenar agora o número 6 aqui, um elemento seria no arquivo, só que, de novo, eu não consigo ver o que tem nesse arquivo, porque ele está armazenado como arquivo binário, então não tem como nenhum programa ler o que está nesse arquivo, ao menos que eu saiba o que foi armazenado lá. Que é o que nós vamos fazer agora, ler o que está armazenado lá. Eu vou criar aqui um outro arquivo binário, um outro programa de arquivo binário. Então, vou copiar aqui, vou renomear ele para arquivos binários B, que é o nosso segundo arquivo binário. Beleza? E agora a gente não vai mais abrir ele para leitura, nós vamos, não vamos mais abrir ele para escrita, vamos abrir ele para leitura. Então, o primeiro passo é abrir aqui a nossa tabelinha e ver como é que a gente abre um arquivo binário para leitura. A gente vê aqui o RB, abre um arquivo binário para leitura, igual ao modo R anterior, que a gente já usou, só que para arquivo binário. Beleza? Bem simples de entender. Então agora a gente vai usar o RB, vamos fazer as mesmas validações, e agora nós não vamos mais ler o arquivo com scanf. Nós não vamos mais ler a variável com scanf, a gente vai ler a partir de um arquivo. Então, em vez de usar o fwrite, é bem fácil deduzir isso, a gente usa o fread, né? O fwrite escreve, o fread lê do arquivo. E os parâmetros que ele recebe são bem parecidos. Na verdade, são exatamente os mesmos. A gente vai informar a posição de memória, o tamanho, a quantidade e o arquivo. Então, não muda nada aqui dentro. Como eu sei que naquele arquivo tem números, né? Só que lembrando, para ler o que tem no arquivo binário, essa é a diferença do arquivo binário para o arquivo texto. Porque o arquivo texto eu sei que ele sempre vai ter textos. Agora, um arquivo binário, para ler o que tem no arquivo binário, eu preciso saber como que está inseridos os elementos lá. Por exemplo, agora eu sei que o que está inserido lá são números inteiros. Então, eu vou usar uma variável número inteiro aqui dentro. Então, está aqui, ó, num. E aí, ele retorna da minha quantidade de números que eu consegui ler. E eu, por último, para passo o arquivo, então não muda nada aqui. E aí, por fim, o QTD eu posso botar aqui o número de elementos encontrados no arquivo, pode ser. E por fim, eu vou imprimir para ver se ele conseguiu realmente ler aquele número. Então, eu vou imprimir aqui o num igual a num. Beleza? Deixa eu botar um porcento D aqui e pular a linha, né? Pular a linha. Pronto. Falta só um ponto e vírgula. Vamos agora compilar esse programa. O nome dele vai ser arquivos binário B, né? E agora, posso dar aqui um ponto barra arquivos binário B. Pode ser o arquivo bin.txt. Vamos ver o que tem lá no arquivo bin.txt. Ele é aqui, ó, um elemento encontrado no arquivo é num igual a 6. Lógico que no número de encontrados no arquivo ele vai imprimir 1, porque tem um elemento lá e eu passei 1 aqui. Agora, se eu passasse 10 aqui, ó, por exemplo, eu quero ler 10 arquivos. Eu não poderia mais passar só esse número aqui. Eu teria que passar um outro tipo de estrutura. Então, se eu quero armazenar 10 arquivos, eu tenho 10 números, né? Eu estou botando que size of int, então eu quero armazenar números, eu quero armazenar 10. Então, eu posso armazenar tudo isso aí num vetor. Então, eu vou criar aqui um vetor de num. Então, eu vou transformar num aqui num vetor. Um vetor, bora diminuir para 5 só, né? Vou criar um vetor aqui de 5 e agora eu passar 5 aqui, eu quero armazenar tudo que tem nesse arquivo num vetor de 5 caracteres. Então, vamos lá. Então, agora, em vez de imprimir só com printf, né, eu vou usar um for int i, e enquanto i for menor que qtd. Por quê? Porque o qtd é o número de elementos que ele encontrou. Eu não posso botar 5 aqui,
porque talvez ele só encontre dois números nesse arquivo, ou um número nesse arquivo, talvez ele não consiga preencher o vetor todo. Então, a gente passa o QTD aqui justamente porque eu não sei quantos elementos ele encontrou naquele arquivo. Ele pode ter encontrado os 5 que eu queria, ou ele pode ter encontrado só um, ou só dois, enfim. E aí eu imprimo um vetor como a gente é acostumado a imprimir, passando as chaves aqui e não zero, né? Aqui a gente passa o I, beleza? Então, o que a gente muda aqui? Agora o num, ele é um vetor, beleza? E lembrando que no fread, tanto no fwrite, o primeiro parâmetro é a posição de memória do elemento que a gente quer inserir. Só que no vetor, para passar a posição de memória, a gente só passa assim. Essa é a posição de memória do vetor, ou é o mesmo que eu fazer isso daqui. Dá na mesma, estou passando a posição de memória do primeiro elemento, ou eu, assim eu também passo a posição de memória do elemento. É o comportamento padrão dos vetores que a gente já viu também. Então agora eu estou armazenando aqui a quantidade de elementos que eu consegui encontrar nesse arquivo que eu vou passar na linha de comando, e eu sei que eles são inteiros, essa informação eu já tenho que ter, e eu quero encontrar no máximo 5 elementos, mas talvez eu encontre menos. Vamos lá, dar uma limpada aqui no terminal, vamos compilar e executar. Vamos lá, estou procurando aqui no arquivo bin.txt, e aí, ó, número de elementos encontrados foi um elemento encontrado no arquivo só. Por mais que eu esteja procurando 5, ele encontrou só um, então ele só preencheu a posição 0 do vetor, né? Então, esse for aqui foi só até 1, ele preencheu só a primeira posição do vetor e imprimiu 6. Agora, se eu voltar aqui para o arquivos binários.c, a gente vai ver que a gente abriu o arquivo usando esse modo AB aqui. E se a gente voltar aqui novamente para a nossa tabelinha, a gente vai ver que o AB ele acrescenta dados binários no fim do arquivo, como no modo anterior, só que no arquivo binário. Ou seja, se eu executar de novo aqui esse arquivos binários com arcb.txt e inserir um novo número aqui, por exemplo, eu inseri 6, agora eu vou inserir o 5. O elemento inserido no arquivo, beleza. Agora, então, o nosso arquivos binários, o arcbin.txt, na verdade, agora ele tem o número 5 e o número 6, né? Então, se eu pegar aqui de novo o arquivos binários de B, que é o que lê do arquivo, e executar, ele vai imprimir aqui, número 1 é o 6 e o número 2 é o 5. E, novamente, quantas vezes eu fizer isso aqui, ó, no arquivos binários, arcbin, agora eu vou inserir o 10. Ele inseriu o 10 lá no arcbin, e aí, se eu mandar ler aqui, ele vai inserir 5, 6, 5 e 10. Outra coisa que eu posso fazer é, eu não preciso ficar inserindo os números de um por um com o fwrite. Da mesma forma que no arquivos binários.c aqui, da mesma forma que no arquivos binários.c, no arquivos binários b.c aqui, eu usei um vetor no fread para ele armazenar tudo que ele encontrar direto no vetor, eu posso fazer isso no fwrite também para inserir. Então, se eu transformo aqui o num no vetor de 5 elementos, o que acontece? Ele vai inserir tudo que tiver nesse vetor aqui. Então, novamente, igual a gente fez lá, a gente tira esse comercial, porque já é o comportamento padrão normal. Agora eu vou mudar isso aqui um pouco para ele ler um vetor. Então, vamos fazer aqui int e recebe 0. São 5 elementos, né? Então, eu vou botar aqui até 5 e ler 5 números. Então, passei um scanf aqui, %d, num de. Então, estou lendo aqui 5 números, esse scanf não vai mais existir, e aí eu vou armazenar esses 5 números direto aqui no fwrite, porque o num é um vetor, size of int, só que agora eu tenho que passar aqui quantos números eu quero inserir nesse vetor. Então, eu posso passar 5 aqui, e aí ele vai inserir esses 5 números direto no arquivo aqui. E o que aconteceria se eu passasse 15, por exemplo? Vamos ver. Uh, Vamos lá, vamos primeiro compilar o arquivos binários. Cadê? GCC, arquivos binários.c, beleza. E agora vamos executar ele. Vamos lá. O primeiro passo é ler os 5 números, né? Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. E ele deu aqui 15 elementos inseridos no arquivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado porque ele inseriu os 5 elementos do vetor e mais um monte de lixo no nosso arquivo. E não é isso que a gente quer. Então, a gente sempre tem que ter cuidado de inserir aqui o valor certinho, né? Então, vamos passar 5 aqui porque a gente só quer inserir 5 elementos. Então, vamos começar de novo. Vamos compilar aqui.
E agora vamos começar a usar um novo arquivo, porque aquele arquivo lá já está cheio de coisa que a gente testou. Vamos criar aqui um arquivo do zero para a gente ficar bem claro. Bora criar aqui um arcbin2, beleza? E agora a gente vai inserir 5 números aqui dentro. Vamos inserir aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos inseridos no arquivo. Se a gente voltar aqui para o nosso arcbin, né? Não precisa mais nem compilar ele, que ele já está prontinho. Vamos executar aqui arquivos binários 2, B, e ler o arcbin2, número 1, 2, 3, 4, 5, o mesmo que a gente acabou de inserir lá naquele arquivo, né? No arcbin2, que está bem aqui. Só que a gente não consegue enxergar o que está armazenado nele aqui, né? A gente só consegue porque ele está armazenado de forma binária. Vamos lá. E aí, para finalizar a aula só, mais uma coisa que a gente pode fazer com o fread. Vamos lá. Vamos supor que o nosso arcbin2, no momento, ele tem 5 números lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos supor que eu vou inserir mais 5 agora. 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Inserir mais 5 elementos. Só que agora, se eu for tentar ler esses arquivos aqui no arquivos binário B, que vai ler esses números, ele vai ler só os 5 primeiros. Por que ele leu só os 5 primeiros? Porque aqui eu limitei a 5, porque o nosso vetor só tem um tamanho 5. Agora vamos supor que eu inseri vários arquivos nesse arcbin2 e eu nem sei dizer a quantidade. Como é que eu posso fazer para ler esses arquivos? Eu posso jogar tudo isso dentro de um loop. Então, eu posso jogar tudo isso dentro de um loop. Não exatamente um for, né? Vamos usar aqui um do while. Para a gente ver. Ops! Para a gente ver como que a gente pode ler os arquivos sem precisar saber previamente quantos arquivos tem lá dentro, né? Então a gente pode usar um do while, jogar todo mundo aqui dentro de um do while, e aí o que a gente vai fazer? Ok, criei um do while aqui. Por enquanto vou deixar sem nenhuma condição. Completou errado aqui, né? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ler os 5 primeiros elementos e ver quantos elementos eu consegui ler. E aí eu vou imprimir. Beleza. Só que aí, o que a gente pode fazer para conseguir ler todos os elementos aqui no arquivo? Eu posso criar uma condição aqui para ele fazer isso aí enquanto QTD for maior que zero. Porque enquanto QTD for maior que zero, significa que ele está conseguindo executar esse fread aqui. Então, enquanto ele conseguir encontrar elementos nesse fread aqui, ele vai imprimir os elementos com esse for e pular aqui e fazer tudo de novo. Beleza? Então, ó, vamos testar aqui essa alteração que a gente fez, só para finalizar a aula. Vamos usar esse aqui mesmo, só adicionar o B. Compilamos. E agora vamos lá. Teoricamente, o que vai acontecer aqui? O nosso arcbin2 ele tem armazenado números de 1 a 10. Então, ele vai primeiro ler os primeiros 5, armazenar no vetor, dizer aqui números elementos encontrados 5, imprimir aqui e vai continuar porque o QTD nosso foi 5. E aí ele vai ler de novo 5, e aí da próxima vez que ele entrar aqui, ó, da terceira vez que ele entrar aqui, o QTD nosso vai ser 0. Então ele vai botar aqui elementos encontrados no arquivo 0, pular esse for e sair do loop e encerrar. É isso que teoricamente deveria acontecer. Vamos ver se isso vai funcionar. Executei e vamos ver 5 elementos encontrados no arquivo. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, ele subiu lá no loop de novo e leu o arquivo de novo, mais 5 elementos encontrados no arquivo. 6, 7, 8, 9, 10. E por fim, 0 elementos encontrados no arquivo. Agora, por que quando a gente executou o fread pela segunda vez, né, no loop, ele não começou de novo do elemento 1? Novamente, por causa daquele ponteirinho que indica, que a gente viu na última aula, que indica a posição atual do leitor do arquivo, né, que é o fseek, que a gente vê aqui, ó, na última aula. É o mesmo funcionamento, o fseek ele funciona da mesma forma para arquivos binários e para arquivos de texto. Então, ele tem de novo esse ponteirinho aí que indica que ele se mexeu. Então, toda vez que a gente executa um fwrite ou um fread, esse ponteirinho ele se mexe para o final da função. Então, toda vez que eu executo o fread, ele vai começar a ler a partir do ponto que o fread anterior se encerrou. Então, dessa forma, a gente consegue aí, sem precisar saber quantos elementos tem no vetor, fazer um loop aí e sair lendo. Eu poderia ler de 1 por 1 também, ó. Se eu lesse de 1 por 1, ele ia fazer esse loop 10 vezes até chegar no final. A gente pode testar aqui de novo. Arquivos binários B.
E agora ele fez isso aí de um por um, ó. Se a gente abrir aqui, ó, a gente executou, então, um elemento que eu estava no arquivo, por que ele só encontrou um? Porque eu limitei o fread a um elemento por vez. Vamos tentar baixar isso aqui. Tá travando aqui, não estou conseguindo baixar. Aí, ó. A gente limitou ele aqui a um, então ele vai encontrar um arquivo por vez. Então, ele encontrou um arquivo e imprimiu. Encontrou outro arquivo e imprimiu. Encontrou um arquivo, imprimiu, imprimiu, imprimiu. Até que ele chegou no último número e aí ele não encontrou mais nenhum arquivo e saiu do while. E, por fim, é isso aí. Com isso, a gente já vai encerrar a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos aprender como armazenar estruturas mais complexas, como listas, filas e algumas estruturas mais avançadas, armazenar tudo isso no arquivo e puxar exatamente no estado que estava a fila ou a estrutura que a gente utilizou. Então, o vídeo de hoje era isso. Até a próxima aula.